seu mandar. É um privilégio alguém trabalhar e serve a Deus. E alegremente os talentos seus. Fiel com muito amor. Se Cristo chamou você, se Ele te manda ir, não cruze os braços, não fujam pra longe, tentando escapar. Os talentos que Ele te deu, terás que multiplicar. Então Ele vem até o que vem. Maior ou melhor com que receber, o Senhor virá e então tirará o que Ele deu. Os dons são de Deus, Ele nos dá como Ele quer. Por isso é preciso usar os talentos que o Senhor lhe der. Se Cristo chamou você, se Ele te manda ir, não cruze os braços, não fuja pra longe, tentando escapar. Os talentos que Ele deu, terás que multiplicar, senão Ele vem até o que tem. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, louvado é teu nome santo, meu Deus, Espírito Santo de Deus, amigo meu, Pai. E com Deus, cuidado com os dons que Ele lhe der, pois se Ele dá, Ele pode tirar quando Ele quiser. Grande exemplo são sua palavra, nos fazem lembrar que Ele puniu a quem não cumpriu com o seu mandar. É um privilégio alguém trabalhar e servir a Deus, e alegremente usá-lo com amor, os talentos seus. Pois Deus se agrada do servo fiel, que com todo amor, Pai do Senhor, Jane, irá ao Senhor. Se Cristo chamou você, se Ele te manda ir, não cruze os braços, não fuja pra longe, tentando escapar. Os talentos que Ele deu, terás que multiplicar, senão Ele vem até o que tem. Se alguém se julgar maior ou melhor com que receber, o Senhor virá e então tirará o que Ele deu. Os dons são de Deus, a Ele nos dá como Ele quer.
é preciso usar os talentos que o Senhor lhe der. Se Cristo chamou você, se Ele te manda ir, não cruze os braços, não fuja pra longe, tentando escapar. Os talentos que Ele deu, terás que multiplicar, senão Ele vem até o que tem tirar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! No super aplicativo Magalu, glória a Jesus. O dinheiro volta para você. Baixe agora. Glória a Jesus. O Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor É varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de Guerra, Jeová é o seu nome. E vai ligando, e vai ligando, e vai ligando, vai. E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. E vai ligando ali. E vai ligando lá. E vai ligando, vai ligando lá. Por quê? Jesus é valente na batalha. Jesus é valente na batalha. O Senhor é Varão de guerra, Pai do Senhor, Pastor Antônio Ibrahim. varão de guerra. Jeová é o seu nome. Pra guerrear, eu entrei nesta guerra pra guerrear. Eu entrei nessa guerra. Eu entrei Nessa guerra pra guerrear. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja em campo de batalha. Jesus, cavaleiro dos céus, e venceu a serpente perigosa. E Nazareno, Pai do Senhor, pastora Meire, seja bem-vinda. Neceilda, Pai do Senhor, Lá de Sairon, Rei do Rei. Jesus, cavaleiro do céu, campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, campo de batalha. A serpente perigosa. Hoje nós vamos aprender a palavra de Deus. Aleluia. Em 1 Samuel 7:12. A estrela da manhã, ele é o rei dos reis. Nossa de Saron, ele é o rei dos reis. Glória a Deus. Começa a clamar.
receba, 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 receba. Receba. Poder, poder, poder. Poder, poder, poder. Poder, poder. Poder, 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 poder. Poder, 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 poder. Os filisteus são vencidos. Os filisteus são vencidos. Aleluia. Nós vamos aprender Ebenezer. Ebenezer. A pedra de ajuda. Samuel 7. Samuel 7, 12. Aleluia. Glória a Deus. Quando diz que os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E chamou e clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvido. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando os holocaustos, os filisteus chegaram a peleja contra Israel e trovejou o Senhor. E aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betecar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. É tão bom quando nós cremos, confiamos no Senhor e sabemos que Deus, Ele age em nosso favor. Samuel era um profeta com uma missão muito difícil: liderar o povo de Israel que estava desanimado, com medo, depois de uma derrota humilhante, às mãos dos seus inimigos, em uma batalha com os filisteus. E aqui, quando a palavra do Senhor, ela diz para nós, o texto sagrado,
Ebenezer, a pedra de ajuda. Vamos aprender por meio desse texto sagrado que o Senhor é a nossa pedra de ajuda. O profeta Samuel pôs um ponto final às derrotas de Israel com esta pedra memorial, chamando Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é o nosso ajudador. Ele está pronto para colocar um fim em nossas tribulações e estabelecer um novo período de vitórias e de conquista em nossa vida. Aleluia. Ebenezer se tornou uma espécie de divisor de águas nas histórias proféticas de Samuel e de sua liderança espiritual sobre a nação de Israel. Dali para frente, os filisteus não mais prevaleceram contra Israel. Mais adiante, Davi os derrotou e os subjugou completamente. Aleluia. Deus é a nossa pedra de ajuda. Quando ele diz na sua palavra que sobre esta pedra edificarei, né? E a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Esta pedra de socorro ou de ajuda, chamada Ebenezer, porque aqui no capítulo 7 do versículo 12, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor vem nos ajudando. Até aqui o Senhor vem nos dando livramento, vem nos dando vitória, vem cortando os laços na nossa vida, na vida dos nossos, né? E essa pedra de socorro ou de ajuda, chamada Ebenezer, erigida por Samuel em honra a Deus pela vitória concedida a Israel sobre os filisteus, foi levantada justamente no mesmo lugar onde Israel havia sido derrotado há 20 anos. Por isso que eu li o texto que diz que Samuel era um profeta com uma missão muito difícil: liderar um povo de Israel que estava desanimado. Aqui o texto diz que Samuel, ele honrou a Deus quando ele botou aquela pedra em memorial, né? Memorial, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque o Senhor tinha concedido vitória para eles. Que aí foi levantado justamente no mesmo lugar onde Israel havia sido derrotado há 20 anos.
Aí você vai encontrar essa passagem lá em 1 Samuel 4. Por isso que aquele povo de Israel, eles estavam desanimados. Eles estavam desanimados. E a tarefa que Deus colocou na mão de Samuel. Aleluia. Aqui no capítulo 4 de Samuel, 1 Samuel, que diz: os filisteus vence os israelitas. Eles foram vencidos. Eles foram derrotados, os israelitas. E vem a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Então você vê 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. Quer dizer, há 20 anos, Deus levantou Samuel como profeta e com uma missão muito difícil. Às vezes, Deus coloca algo na sua mão para você batalhar por aquele algo. E você às vezes pensa que você não vai conseguir, que você não vai vencer, porque tem tarefas que são difíceis, muito difíceis. E essa aqui que Deus colocou na mão de Samuel, que era o povo de Israel, que era para Samuel liderar aquele povo, porque aquele povo estava desanimado. Neste mesmo lugar, o próprio Deus estava colocando um ponto final. Pai do Senhor, Beta Barbosa. Um ponto final às sucessivas derrotas que Israel vinha sofrendo da parte dos filisteus. E renovando a sua promessa de continuar ajudando o seu povo dali para frente. É como que Deus chegasse, você vem lá lutando anos e anos por algo, por uma vitória, e às vezes você se sente cansado, desanimado, perde a força para lutar. Mas Deus, Ele entra na sua história e Ele diz: eu agora vou colocar um ponto final nessa peleja que o meu servo ou a minha serva está passando. Por isso que no mesmo lugar, como diz o texto sagrado, no mesmo lugar, o próprio Deus, o mesmo lugar onde Israel foram derrotados pelos filisteus, aleluia, há 20 anos atrás, aqui no texto, 20 anos que passaram, e Deus estava colocando um ponto final às sucessivas derrotas. As derrotas que você vem enfrentando na sua vida. A derrota do desânimo, da falta de fé, a coragem de orar, de buscar a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Israel vinha sofrendo da parte desses filisteus. Não tem coisa pior do que alguém te perseguindo. Você não ter paz,
dentro da sua própria casa, porque tem alguém ali dentro que fica te instigando todo dia, querendo perturbar a sua cabeça, querendo roubar a sua paz, a sua fé, querendo tirar você da presença de Deus. E aqui, o Senhor Deus, Ele deu vitória àquele povo de Israel no mesmo lugar aonde eles tinham sido derrotados. É como que Deus estivesse dizendo para você nesta noite: o lugar aonde você foi humilhado, é neste mesmo lugar que Deus vai entrar com a providência e vai lhe dar a vitória. E os teus inimigos, eles vão ver a sua vitória. Aleluias. E aqui, sofrendo da parte dos filisteus, e ainda estava renovando a sua promessa de continuar ajudando o seu povo dali para frente. Quer dizer, Deus tomou o partido. Às vezes você pensa que Deus não está vendo o que você está passando, mas Ele está vendo. Ele está vendo o que você está passando. Ele está lhe observando. Ele está vendo que você está sendo perseguido. Ele está lhe vendo. Aí ele resolve, o próprio Deus diz: não, agora eu vou dar um basta. Eu vou dar um basta agora nessa prova, nessa tribulação, como diz aqui o texto. O texto aqui, o profeta Samuel, ele pôs um ponto final às derrotas de Israel com esta pedra memorial chamada Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é o nosso ajudador. Ele está pronto para colocar um fim em nossas tribulações e estabelecer um novo período de vitória e de conquista em nossas vidas. Porque às vezes nós estamos ali passando aquela prova, aquela luta, mas tem uma hora que Deus dá um descanso, dá um refrigério para você. Ela não dura, essa prova, por muito tempo. Se você está buscando mesmo o Senhor, está se humilhando diante de Deus, logo, logo o Senhor vai fazer com você como fez com aquele povo de Israel. Ele foi colocar um ponto final. E Deus, nesta noite, pela sua palavra, Ele está dizendo: eu vou colocar um ponto final nessa tua prova, nessa tua angústia. Ele está dizendo que Ele vai dar um ponto final nessa provação que você vem passando há anos. Deus está falando que Ele vai colocar um ponto final. E ainda está dizendo que Ele vai continuar ajudando o seu povo. Aleluia! E que dali para frente, o próprio Deus quer marcar uma nova fase de conquista em nossas vidas. Glória a Jesus. Vemos que o Senhor é a pedra de Israel. Lá em Gênesis 49, 24, 25. Glória a Deus. Que ajudará o seu povo. A pedra de Israel que ajudará o seu povo.
Ele é a pedra espiritual que sempre acompanhou o seu povo no deserto. Aleluia! Às vezes tem algo na sua vida, alguém na sua vida, e Deus está mostrando para você lutar pela vida, lutar pela salvação daquela vida, e alguém, e os filisteus, dizendo no seu ouvido que ele é pedra, que ela é pedra na sua vida, que é pedra de tropeço. Nem tudo é pedra de tropeço. Nem tudo é pedra. Você luta até o fim. E aqui, o Senhor é a pedra que ajudou Davi a derrubar o gigante Golias. Ele é a pedra de escape que ajudou Davi a escapar das mãos de Saul. Porque Saul queria matar Davi. E Davi vivia correndo de um lado para o outro, se escondendo de Saul. Lá em 1 Crônicas 12, 18, a Bíblia afirma que entrou o Espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitão das tropas. Sabe por quê? Porque Deus, você nunca está sozinho. Deus sempre levanta alguém para lhe ajudar. Você nunca está só. Aleluia. Deus sempre coloca alguém no seu caminho para lhe ajudar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o texto diz que, aleluia, os que vieram a Davi em Ziclag, são essas tropas que Deus levantou para ajudar a Davi. Você vê que o texto diz que entrou o Espírito em Amassai. A Bíblia afirma que Uzias foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Quando você pensa que você está fraco, está derrotado, está desanimado, Deus está ali bem pertinho de você. Ele está do seu lado, com você. Você nunca está só. Aleluia. Você nunca está só. Deus está sempre do seu lado, com você. Aleluia. Ele está sempre do seu lado. Por isso que a palavra diz que Davi disse: eis que Deus é o meu ajudador.
O Senhor é quem me sustenta a vida. É Deus que nos sustenta a nossa vida. É Deus que nos levanta. Pai do Senhor, Nelsuíta, pastor Eliane Freita, Deliviana. Pai do Senhor, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor promete nos ajudar pessoalmente, dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Deus nos ajuda, gente. Ele é nosso alto refúgio, a nossa fortaleza. Aprendemos por meio desta mensagem que nós não estamos neste mundo sozinhos. Estamos sendo ajudados diariamente pelo nosso Deus. A nossa prosperidade vem do Senhor. Os livramentos que recebemos vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso que Samuel, ele colocou aquela pedra em memorial, como memorial, Ebenezer, a pedra de ajuda. E você vê que quando Deus se levantou ele levantou Samuel para ajudar aquele povo de Israel que estavam desanimados, e eles foram pedir ajuda a Samuel. E eles falaram para Samuel: não deixe de clamar. Não deixe de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E Samuel começou a orar e a clamar. Deus nunca deixa você sem a resposta das suas orações. O Senhor sempre traz uma resposta para você. Aleluia. E a Bíblia diz que Samuel começou a orar, fez sacrifício ao Senhor. Glória a Deus. E Deus ouviu as orações de Samuel. E o que é que aconteceu? Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Eles foram atacar Israel. E o Senhor aí trovejou. O Senhor, aquele dia, com grandes trovadas sobre os filisteus, e os aterrou. Eles ficaram aterrados, foram aterrados. A Bíblia diz que ele os aterrou de tal modo que eles foram derrotados diante dos filhos de Israel. O que nós tiramos com isso nesta noite? Que não há peleja na sua vida, que Deus não entre em ação para te socorrer, para te dar vitória. Às vezes pensamos, é natural, porque nós somos carne, somos ser humano. Aleluia. Achamos que Deus nos abandonou, nos deixou de lado, mas não, Ele está ali bem juntinho de nós, porque Ele diz: estarei contigo até a consumação do século. Agora, se você se afastar da presença de Deus, aí é diferente.
Aí você vai passar as consequências do seu afastamento da presença de Deus. Deus vai permitir coisas sobre sua vida para você reconhecer que sem Ele você não é nada. Sem Ele você não vai para frente. Sem Ele você não vive. Porque Ele tem o poder de todas as coisas. E assim como Ele deu vitória aquele povo israelita sobre os filisteus, Ele está lhe dando vitória nesta noite. Basta somente você crer e confiar. Porque o segredo é confiar. Porque quando você confia, quando você crê, quando você busca, você sabe que Deus vai lhe dar vitória. Aleluia. E quando Deus chega, tudo tem solução. E aqui em segundo Crônicas 12:8, vamos ler esse textozinho aqui para nós orarmos. 12:8, que diz: E dos gaditas se retirara a Davi ao lugar forte no deserto. Varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados, com rodela e lança. E o seu rosto era como o rosto de leões. E eles eram ligeiros, como corça sobre os montes. Aleluia. Aqui é o que vem com a Davi com Zíclag. Então aqui, esse texto que nós vamos aprender um pouquinho também, porque hoje nós começamos aqui, o live era 9:30 da noite. Então, vamos passar um pouquinho hoje, aqui das 10. Né? E nós vamos aprender esse texto aqui sobre rosto de leões e pés de corças. Rosto de leões e pé de corça. Era aqueles homens valentes que Deus levantou para ajudar Davi. Deus, quando Ele vê a sua peleja, Ele levanta exércitos de anjos, embora você não veja. Mas Deus levanta exército de anjos. Essa passagem bíblica revela a qualidade e a eficiência dos soldados que foram agregando-se ao exército de Davi. Eles foram se achegando a Davi. Eram homens valentes, destemidos para a batalha. É isso que Deus quer de mim e de você. Você ser uma pessoa destemida, uma pessoa valente para enfrentar as batalhas da sua vida. Os rostos como os de leões aponta para a bravura e a liderança dos soldados gaditas. Eram soldados gaditas. E os pés como de corças aponta para a velocidade, a habilidade desses soldados que estavam preparados para a batalha. E Deus, nesta noite, a palavra
palavra de Deus nesta noite é essa, para mim e para você. Ele quer que nós sejamos, aleluia, valentes, que nós temos a habilidades, velocidade. Continue buscando a Deus, orando, como diz a palavra do Senhor, orai sem cessar, e como diz lá em Mateus, quando Jesus fala, orai sem cessar. Continuar orando, perseverando, buscando a Deus. Aleluia! E foi esses homens, foi o exército que se agregaram junto a Davi. O leão é considerado por todos o rei dos animais. Você vai encontrar essa passagem lá em Provérbio 30. Ao abençoar seus filhos, Jacó disse: Judá é leãozinho da presa, subsistem, filho meu, encurvar-se, deitar-se como leão, glória a Deus, e como um leão velho, a quem o despertará. Gênesis 49, 9, o estandarte da tribo de Judá possuía um leão como um símbolo. O rosto como leão, como de leão, dos gaditas, fala de sua coragem e bravura. Coragem e bravura. Você não deixar que a luta venha te abater, venha te derrubar, venha tirar você da presença de Deus. Eu sei que tem situações que vocês passam, que vocês ficam desanimados, não tem força para orar. Mas nunca diga que Deus te abandonou e que você está só. Não, você nunca está só. Você vê que o texto diz que o rosto como de leão dos gaditas fala de sua coragem. Eram homens corajosos e bravura. Assim o cristão, revestido do leão da tribo de Judá, não teme nenhum inimigo. Aleluia! Por isso que o Senhor diz, quando diz lá em Efésios 6:10, quando Ele manda para que nós se revista das armaduras de Deus. Ele diz, fica firme. Fazendo tudo isso, fica firme. Fica firme. Aleluia. Salomão afirma que fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo está confiando como um leão. Embora o adversário possa rugir como leão. 1 Pedro 5:8. O rugido do grande leão da tribo de Judá é muito mais
forte, mais temível. Bramiu o leão, que não temerá. Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Quem não profetizará? O leão da tribo de Judá está na tua frente para te guardar, para te dar vitória, para você ser mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Não desanime. Os pés das corças, de corças. A corça, assim como a gazela, é um animal conhecido pela rapidez, ligeireza dos seus pés. Nas escrituras é símbolo de agilidade, vitalidade, agilidade, vitalidade, habilidade para caminhar nas alturas. Olha, 3 coisas que você precisa ter. Agilidade, vitalidade. Pai do Senhor, pastor Hugo, preste bem atenção. Essas 3 palavras que você precisa tomar posse nesta noite. Você precisa tomar posse. Agilidade, você corre atrás de Jesus, você começa a orar, correr para as orações, correr para a igreja, começa a buscar. Começa a orar. Agilidade, vitalidade. Quando você ora, você busca de Deus, você se torna uma pessoa vitalícia, você se renova. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Vitalidade. Habilidade. Você sente aquele desejo de andar, de sair para a igreja, ir para as orações, ir para os trabalhos, fazer a obra de Deus. Sempre caminhar nas alturas, submersa sobre as ondas. É assim que nós temos que aprender. Pés das corças, pés de corças. A corça, assim como a gazela, né? É um animal conhecido pela rapidez, ligeireza dos seus pés. Eles andam rápido. Ele anda rápido. Nas escrituras é símbolo de agilidade, vitalidade e habilidade para caminhar nas alturas. Deixa Jesus te botar nas alturas. Mas você precisa ser ágil. Você precisa ter vitalidade, ter vida com Jesus, ter comunhão com Jesus, andar com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Lá em Provérbios de Salomão, o sábio Salomão fala da esperteza da gazela para se livrar do caçador, dizendo, olha, livraste como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Olha, nosso Deus, Ele é fiel. Guarde essas palavras, medite nessas palavras. Olha, o sábio Salomão fala da esperteza da gazela. Nós precisamos ser espertos
para se livrar do caçador, para se livrar das artimanhas do inimigo, para se livrar das estratégias do adversário. Mas para você se livrar de tudo isso, eu e você precisamos estar com agilidade, vitalidade e habilidade. Aleluia! 3 coisas simples. Agilidade. Tomar posse. Eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse da minha vitória. Eu vou buscar até Deus me dar. Quem foi que segurou na perna da coxa do anjo e disse: só te largarei quando tu me abençoar? Segura na perna do anjo, segura na orla de Jesus. Não larga Jesus nada. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que o sábio Salomão, lá em Provérbios 6,5, ele fala da esperteza. Pai do Senhor, Moraes, Sandra. Pai do Senhor. Por isso que ele fala da esperteza da gazela, para se livrar do caçador. Dizendo, ó, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. O Salmo 91, quando diz: e o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Assim que ele diz. Glória a Deus. Aleluia. O cristão precisa calçar os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, para poder enfrentar o inimigo. Senão ele te derrota, irmão, se você não se preparar. É por isso que a igreja que somos nós, porque o templo é para nós ir lá adorar a Deus, cultuar a Deus. Temos que ter um templo. Nós precisamos estar sempre agregados. Agregado. Eu li aqui, olha. É rosto de leões e pés de corça. O que foi que eu li de início aqui? A Bíblia revela a qualidade e a eficiência dos soldados que foram agregando-se ao exército de Davi. Eram homens valentes e destemidos para a batalha. Os rostos como de leões aponta para a bravura e a liderança dos soldados gaditas, e os pés como de corça aponta para a velocidade e habilidade desses soldados que estavam preparados para a batalha. Foram esses homens que Deus levantou para ajudar Davi. Homens valentes. Deus não levanta covarde, porque Deus não tem compromisso com covarde. Deus tem compromisso com homens e mulheres valentes. Mulheres que enfrentam as batalhas. Mulheres que estão dispostas a lutar na guerra, a vencer a sua e ganhar a sua vitória. E foram esses homens. Se você ler lá em 1 Crônicas 12:8, você vai entender a história de Davi. Que Deus levantou esses homens, olha.
Os que vieram a Davi. Eles vieram a Davi. Estes, porém, são os que vieram a Davi. A Ziclagué. Sendo ele ainda fugitivo. Ó, Davi, fugitivo por causa de Saul. Davi estava se escondendo de Saul, porque Saul queria matar Davi. Sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e era dos valentes que ajudaram nesta guerra, armado de arcos, usava da mão direita e a esquerda, aleluia, em atirar pedra e em despedir flechas com arcos. Eram estes 2 irmãos de Saul, benjamitas. Aizé, o chefe Joás, filho de Semaia, o Gibeatita, Gesiel, o Peleter, filhos de Azimavete, Beraca e Geu e o Anatotita. Glória a Deus. Ismaías e o Gibeonita, valente entre os 30, capitão dos 30. Aleluia. Jeremias, Jaziel, Joaná, Jozadabe, o Gederatita e os dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto. Varões valentes, homens de guerra para pelejar, armado com rodelas, lanças, e seu rosto era como o rosto de leões. Eles eram ligeiros como as coças e sobre os montes. Esses eram os homens que Deus levantou para ajudar Davi. Davi fugitivo, se escondendo de Saul. E a Bíblia diz que Deus, o Espírito do Senhor, entrou sobre Aías. Aleluia. E aqui, ó, Cristo nos deu poder para pisar em serpente, escorpiões, nada nos causa danos. Lá em Lucas 10:19. No Salmo 101, não deixará vacilar o teu pé, e aquele que te guarda não tosconejará. Aleluia. O Senhor deseja que todos nós sejamos revestidos de todas as armaduras de Deus, para que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Somente a armadura de Deus nos protege da cabeça aos pés. Efésios 6:13-18. Esta noite, o Senhor venha nos abençoar e abençoar cada um de vocês que parou para ouvir a palavra de Deus. Não esqueça que você precisa de 3 coisas na sua vida.
tá? Agilidade, vitalidade e habilidade. Quando o Senhor diz, esforça-te, que eu te ajudo. Ele quer que eu me esforce. Não pense que nada vai cair do céu, porque do céu só cai chuva. Você tem que ser ágil, ter vitalidade e velocidade. Você precisa buscar, você precisa orar, você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa correr atrás de Jesus. Você precisa caminhar, colocar seu pé no caminho e deixar Deus te guiar. Porque se você não fizer isso, a sua vitória, as bênçãos que Deus tem lhe prometido, Ele vai cumprir na sua vida. Mas você precisa buscar. Não pode de maneira nenhuma você ficar estacionada e dizendo, Deus falou que vai me dar, Ele me prometeu. O Senhor, Ele já me fez várias promessas, muitas promessas Deus já me fez. Mas eu todas as vezes que eu oro, eu lembro a Ele, digo, Senhor, as promessas que o Senhor me prometeu, venha cumprir na minha vida. E continuo buscando, continuo orando, não parar de orar. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, ore pela sua família. Busca, não cesse de orar. Quanto mais você ora, mais você é abençoado. Tinha um pastor lá na Bahia, ele até já dorme no Senhor, Pai do Senhor Viegas. Tinha um pastor lá na Bahia, ele já dorme no Senhor, e ele pregava essa frase para os crentes. Ele dizia, muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. Quanto mais você ora, você é abençoado. Quanto mais você ora, você é perseguido. Quanto mais você ora, o inimigo se levanta. Quanto mais você ora, mais você é revestido de poder. Quanto mais você ora, você recebe unção dos céus. Quanto mais você busca, você se torna uma pessoa vitalícia. Busca Deus em oração. Jesus diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Ele diz para a gente não parar. Não parar. Porque para você orar, não precisa você estar, aleluia, não precisa você estar só de joelho, não. Você anda, você está andando, você está orando, você está conversando com Deus. Eu tenho esse hábito quando eu vou para a rua, sozinha, às vezes eu vou sozinha na rua, eu vou conversando com Deus. Às vezes eu olho para ver se não tem alguém do meu lado, se vem alguém, para não pensar que eu estou ficando doente da cabeça, né? Então eu oro, quando eu vou sozinha, eu converso com Deus, eu vou conversando com Ele o tempo todo. Eu vou conversando como que tivesse alguém do meu lado ali. É assim que eu faço. Se eu estou na cozinha fazendo a comida lá, fazendo meus afazeres, eu oro, eu converso com Deus lá.
Fico lá batendo papo com Jesus o tempo todo. A gente conversa. Se eu estou tomando banho, eu estou conversando com Ele. Estou sempre orando. Nós temos que orar. Orar sem cessar, para que você venha a ter vitória. Só assim você terá vitória. Uma coisa é certa: quanto mais você ora, mais as batalhas se levantam. Quanto mais você busca, mais o inimigo se levanta. Porque ele sabe que você, quanto mais está ali, buscando, aí ele diz assim, ele já começa a armar as dele, para você achar que Deus não está lhe ouvindo, que Deus não está te vendo, que Deus não vai lhe responder. Porque Deus, ele está sempre do nosso lado, porque ele nos prometeu. Ele disse para nós: estou contigo até a consumação do século. Então nós nunca estamos só, mas temos que estar ligados. Assim como nós hoje temos aquela preocupação de manter um celular carregado, para não descarregar, para a gente olhar os grupos, para orar no grupo. Assim é a nossa vida espiritual com Deus. Tem que estar ali carregadinha, ligadinha com o Senhor, para Deus nos dar a vitória. Aleluia! É isso que nós precisamos. Conversar com Deus 24 horas. Olha, a Bíblia diz que Ele não dorme. O nosso Deus não dorme. Quando a gente deita para dormir, Ele vela por nós. Ele vela por nós. Ele vela por você. E você vê que o primeiro texto que eu li é assim mesmo, irmã Viegas. É isso mesmo. O povo pensa que a gente está doido da mente, mas não estamos não. Eu também tenho essa mania. Eu vou pelo meio da rua só. Quando eu vou sozinha, eu vou converso com Deus. Aí eu dou uma olhada para trás para ver se vem alguém, se tem alguém do meu lado, né? Para não pensar que a gente está com um problema na cabeça. Aí eu olho por lá, não tem ninguém, eu continuo falando. E vou conversando mesmo com o Senhor. Aleluia! É isso que nós temos que fazer. Você vê que eu li o primeiro texto que eu li, que Samuel ele era um profeta com uma missão. Se vocês compartilhar esse live que eu fiz hoje, vocês vão ver o princípio da mensagem que eu li. Que Samuel era um profeta com uma missão muito difícil. Às vezes Deus coloca missões na sua vida, missão difícil, para você lutar por aquela pessoa. Não é para você desistir. Então, a missão difícil que Deus tinha colocado na mão de Samuel era para liderar o povo de Israel, que estavam desanimados, com medo. Depois que eles foram derrotados pelos filisteus, eles ficaram desanimados. Porque os filisteus, eles roubaram a arca da aliança. Eles achavam que Deus estava com ele. Mas Deus prova o seu povo. Deus prova o seu povo. Aleluia. Às vezes o Senhor coloca uma pessoa
para você cuidar, uma pessoa muito difícil. Mas Deus quer que você cuide dela. Quer que você ore por ela. Busque por ela. Quantas mulheres que venceram vitórias com seus esposos que não queriam saber de igreja, não deixava ela ir para a igreja. Obrigado, pastor Hugo, por você compartilhar. Obrigado. Porque quando você compartilha, você está semeando a palavra de Deus. É aquela palavra que eu ontem falei aqui. Apolo, o que é que Apolo faz? Apolo prega, né? Aí o outro vem, rega. E quem é que dá o crescimento? É Jesus. Eu prego a palavra, vocês compartilham, lançam nos grupos, nas redes, e ali a palavra do Senhor, ela está sendo o quê? Pregada, semeada. Ela chega a alguém. Uma certa vez, uma jovem, eu não fazia live na internet, não. Quando eu ia pregar nas igrejas, quando eu pregava nas igrejas, porque agora estamos tudo estacionado, né? Porque da pandemia, agora que o povo vai começar a se soltar aos poucos. Mas quando eu pregava nas igrejas, que eu ia para pregar em festividade, assim, trabalhos. Aí meu marido, que ele sempre me acompanha, quando eu vou para esses lugares, ele filmava a pregação e botava no Facebook. E um dia uma jovem, ela falou para mim, ela me encontrou na rua e ela disse para mim, olha irmã Ereni, todas as suas pregações que a senhora coloca no Face, eu coloco para minha mãe ouvir. Como ela gosta de ouvir a senhora falar. Eu disse, obrigado, graças a Deus. Ela disse, eu não perco uma pregação que a senhora coloca no Face. Porque serve, irmãos. Serve para alguém ouvir a palavra do Senhor. Enquanto muitos não dão valor à palavra de Deus, não está nem aí para as coisas de Deus, mas tem aquele pouco que dá valor à palavra de Deus, pega a palavra de Deus e bota para alguém ouvir, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela é espada, ela corta para os dois lados. Então é bom, como disse agora o pastor Hugo aí, ele diz que compartilha com vários grupos e pela manhã ele escuta as minhas pregações. Isso é bom. Tem uma irmã que ela também aqui no grupo, quando ela não entra, quando é depois ela vai lá, ela compartilha. Essa irmã, esqueci o nomezinho dela agora, que eu sou muito esquecida com o nome das pessoas. Então, quando você compartilha, você está semeando a palavra de Deus. Quando você para ouvir a palavra de Deus, você está dando honra a Deus. Você não está dando honra para mim, não. Porque eu não preciso de honra de ninguém. Eu preciso da honra de Deus. Mas quando você para ouvir a palavra de Deus, você está dando honra para Deus. Eu não quero honra de ninguém. Longe de mim essas honras. Eu quero que Deus me honre.
Deus me exalte, me levante. É isso que eu quero de Deus. Então Samuel, ele pegou uma tarefa difícil. Você já pensou você lidar com uma pessoa que está desanimado? É muito difícil, é uma tarefa difícil, gente. Aquela pessoa desanimada. É igual uma mãe que tem um filho que bebe. É um filho drogado. Mulheres que têm marido que não são cristãos. Ela precisa estar revestida de oração, estar no poder de Deus para vencer. Para vencer. Para ganhar o seu esposo para Jesus. Eu orei 9 anos para Jesus libertar meu esposo. 9 anos. 9 anos. Eu tenho 37 anos de evangelho. Eu orei 9 anos para Deus libertar meu esposo. Glória a Deus. Hoje ele é presbítero na casa de Deus. Anda comigo, me acompanha. Quando a igreja me chama para pregar, ele vai comigo. Aleluia. Então, ontem uma amiga minha, muito antiga, ela orou, quando ela viu a libertação do meu esposo, ela disse para mim, um dia também, Deus vai me dar esta vitória também, irmã Ireni. Eu não vou desistir, eu vou continuar orando também, porque o mesmo Deus que salvou o teu marido vai salvar o meu. E aquele homem, depois de 30 anos, o ano passado, aquele homem aceitou a Jesus como Salvador da sua alma. Ela ficou numa felicidade tão grande. Hoje em dia, aonde ela vai, ele também vai com ela. Ele acompanha ela, porque antes ele não ia. Ela ia sozinha. Ela viajava sozinha. E Deus, quando nos deu o esposo, ou a esposa que Deus deu para o homem, é para os dois andar junto, fazer a obra de Deus. Se o esposo vai, a esposa vai. Se o esposo vai, é vice-versa. Tem que andar junto. Aleluia. E o ano passado ele aceitou Jesus. Ela ficou numa felicidade tão grande. Ela deu um culto em ação de graça ao Senhor. Depois de 30 anos ela orando, aquele homem se rendeu aos pés do Senhor. Eu também tenho uma amiga, ela sempre está aqui no meu live. Ela orou 40 anos para Deus salvar o marido dela. O marido já vivia com uma amante. Ele já morava com amante. Na casa dela de vez em quando. Mas ela não desistiu. Ela só vivia nas orações. Ela saía para pregar. A igreja chamava ela para pregar. E ela ia para lá, ela ia para cá, os filhos dela já estavam crescidos. E ela, depois de 40 anos de batalha, aquele homem abandonou aquela amante. Hoje em dia, tá ele lá do ladinho dela, lá. Ela cuidando dele e ele cuidando dela. É assim que Deus faz. Por isso que o Senhor diz, não desista. Não desista. Aquilo que é impossível para você, para Deus, não é impossível. Porque Deus, Ele faz milagre. Ele faz maravilha. Talvez demore um pouco para Deus fazer a obra que você tanto pede na vida do seu marido, do seu filho. Porque Deus quer que você
chegue mais perto dele, adquira mais experiência com ele. Porque durante esses 9 anos que eu fiquei orando para Deus libertar o meu esposo, eu vivi experiência com Deus. Deus foi me lapidando, Deus foi me ensinando. E eu fui aprendendo com ele, ele foi me colocando no prumo como ele queria. Porque a gente não ganha vitória de qualquer maneira, não. Precisamos estar ali, ó, no prumo, enquadrada com aquilo que Deus quer conosco. E é assim que Deus faz. E Deus vai dando vitória para nós vamos passando. E você chega lá no nome de Jesus. Não desista da sua bênção, porque Deus ele é fiel. Vamos orar nesta noite. Vamos orar para a glória de Deus. Amanhã, com a permissão do nosso Deus celestial, estaremos aqui a partir das 9h30 da noite, porque amanhã tem culto na igreja que eu congrego. Então eu só vou fazer 9h30, porque eu vou para o culto no nome de Jesus. Tem culto na minha igreja, então eu vou para a igreja primeiro. Botar minha máscarazinha, não podemos esquecer a máscara, né? E vou para a igreja, no nome de Jesus. Quando eu voltar com a permissão do Deus celestial, o Pai bondoso, amoroso, quando for umas 9h30, estamos aqui de volta. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Creia, Neusuíta. Creia na salvação do seu esposo. O segredo é orar e fechar a boca. Porque quem tem marido que não é cristão, é perda de tempo você bater boca com ele, você articular com ele. É perda de tempo. Tá? É perder tempo. Você tem que conversar com Jesus. Porque ele não entende que você é cristã. Ele nunca vai entender. Eu já contei aqui uma vez uma história de uma moça que ela vivia orando de dia à noite para que Deus salvasse o esposo dela. Ela tratava ele bem. Ela passava, ele gostava muito de ir para uma farra, né? E ela passava, a princípio, quando ele pegava a roupa para passar, vou contar isso rápido para a gente orar. Ele pegava a roupa para passar, para ir para as farras, ela vinha de lá, pegava a roupa, amassava a roupa toda, ó, amarrotava a roupa dele todinha com a mão. E fazia aquele barulho. E um dia, ela num circo de oração, Deus usou uma senhora, que a Bíblia manda que nós se aconselhe com as idôneas, pessoas que já têm aquela experiência. Porque ela tem o que passar para você. Ela tem conselhos para lhe dar, porque se ela viveu aquelas experiências, então ela tem conselho para lhe dar. E ali naquela igreja, ela foi para aquela oração, e lá ela pediu oração, e falou que o marido gostava muito de ir para a farra, para as festas, chegava do trabalho, passava a roupa dele, ela ia lá, amarrotava a roupa dele toda, para ele não ir, ela fazia aquelas coisas todas, aqueles escândalos. E aquela irmã disse para ela: a partir de hoje, minha filha, vou te dar um conselho. Quer ganhar seu marido para Jesus? Vou te dar um conselho. Quando ele passar a roupa dele, você não amarrota mais. Quando ele pedir para você passar uma roupa, você vai lá e passa. Não diga nada, feche sua boca.
fique calada, deixe ele ir. Que deixar que Deus vai trabalhar para você. A partir de hoje você vai fazer isso. Não vai mais brigar com seu marido, você não vai mais discutir. Deixa ele ir. Quando ele disser que ele vai, você diga, vai com Jesus. Manda ele ir. E aquela mulher, ela começou a fazer isso que aquela irmã tinha ensinado. E ele começou a perceber que ela estava mudando. Ele começou a perceber que ela não fazia mais aqueles escândalos, que ele quando ia para as festas, para as farras, arranjar mulher em rua, ela não pegava a roupa dele que ele tinha passado, ela não amarrotava mais. Ao contrário, quando ele chegava do trabalho, a roupa dele já estava passada lá em cima da cama. E ele começou, olha, a observar ela. Começou a ver mudança nela. E foi passando o tempo, ele foi só observando. Ela já não brigava mais. Era outra mulher. Quando foi um dia, ela está lá se arrumando para ir para a igreja, e a roupa dele estava lá passada, que ele já ia para, como diz o povo do mundo, para ir para a gandaia. Aí ela está lá se arrumando para ir para a rua, para ir para a igreja. Aí ele se arrumou também, junto com ela. E ele disse, hoje eu vou para a igreja com você. E foi para a igreja com ela. E lá ele ouviu a pregação e aquele homem levantou as suas mãos para Jesus. Aceitou a Jesus como seu Salvador. O segredo é mudar boca calada e orar a Deus, que Deus dá vitória. Pode ter certeza do que eu estou falando, tá? Boca fechada. Vamos orar nesta noite com Jane Cleide, pastora Simone Braga, Geni Gama, pastor Antônio Ibrahim, a Neceilda. Ela pede oração pela irmã dela, Nedi Carvalho, que levou tombo, né? E pelo Paulo. A Neceilda. Então, nós vamos orar. Pastora Meire, Lucimara Gomes, Mônica Marques, Evangelista Edilson, Beta Barbosa, Neusuíta Ramos, que pede oração pelo o primo chamado Fabiano, né, Neusuíta? A Derliviana, Francisca, Vanessa Moraes, Rosa Azevedo, Andréia de Só, Pastor Hugo Teixeira, Débora Silva, a Neném, a minha neta que eu chamo de Neném, a missionária Adriana Nascimento, Isabel Chaves, Sandra Moraes, Ana Paula, Edna Suave, Vanessa Viegas, Elisete Alípio, Cláudio César, Osvaldo Pereira, Cátia Pedro, Luciana Alecrim. Nós vamos orar com essas pessoas nessa noite. Vamos orar por Bruna, que está com meningite, precisa do socorro de Deus. Neide é uma irmã que ela está com câncer também, precisa do agir de Deus. A Fabiana, pelo seu casamento, tá?
O Vanderlei Serafim, que precisa de uma porta de emprego. A Mana Rosa, que está com seu filho preso. Felipe Júnior. Vamos orar por essas pessoas. São tantos pedidos de oração. O grupo Jardim de Oração e Cura é o grupo que eu lidero com algumas irmãs. Esse grupo Jardim de Oração e Cura. Lá é só oração. É muitos pedidos de oração que tem ali, irmãs. A gente quando para ouvir os áudios daquelas irmãs, a gente toma conhecimento de como os problemas são tão grandes na vida daquelas irmãs. Elas estão ali pedindo ajuda, socorro de Deus. E ali há uma intercessão, há um clamor ali, naquele grupo. As irmãs, elas oram uma pelas outras. O grupo Jardim de Oração e Cura. Lá é só oração, louvor e pregação. Lá não pode postar vídeo, não pode postar fotos. Não pode colocar textos longos. Se você desejar fazer parte desse grupo, Jardim de Oração e Cura, da missionária Ereni Amaral, e eu tenho lá umas administradoras, a nossa amiga Kátia Pedro, que ela está aqui no grupo, aqui nesse live, a Alzeni Vicente, a missionária Sandra, as administradoras do grupo Jardim de Oração e Cura. Se alguém desejar, deixa o seu telefone lá no privado, lá no Mecene, que eu lhe adiciono, mas lá é só para orar. Quem gosta de orar, vai entrar e vai orar. Quem gosta de espiar, vai espiar. Não vai nada, porque não está orando, está só espiando. Vamos orar? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, Deus querido, Deus amado, eu apresento a Ti, Senhor, nesta hora, a vida das Tuas servas, Senhor, todas aquelas, Senhor, que parou para ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor. Eu te peço agora no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor entre com as providências do céu, Senhor, na vida da Eni Braga, Deus. Senhor, toma a tua filha nas tuas mãos, Senhor. Ela ontem pediu aqui oração, que ela estava dizendo que estava com dor de cabeça. E eu mandei que ela colocasse a sua mão sobre a sua cabeça, que a unção Deus iria derramar sobre a cabeça. E hoje ela disse que a dor de cabeça passou, para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus venha te abençoar ricamente, Eni Braga. Que você seja uma vitoriosa. Que Deus venha lhe dar força. Que Deus venha te dar vigor, esperança naquilo que você sempre deseja de Deus. Porque você já passou por dores difíceis, mas Deus te deu força e você está aí. Louve ao Deus do céu todos os dias por você estar de pé. Que Deus abençoe a Viegas Vanessa, a Neusuíta, o pastor Hugo Teixeira, que está sempre aqui, toda noite no live, aqui ele compartilhando. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus nesta noite
seja com a Neceilda e a sua irmã. Que Deus visite ela nesta hora. Visite a família da Neceilda, Senhor. Aquele rapaz chamado Paulo, que ela pediu oração, que ele ia operar. Que Deus abençoe nesta noite a vida das tuas servas, Senhor. A Moraes Sandra, toma ela nas tuas mãos. Toma a senhora Beta Barbosa, Senhor. O pastor aí, Senhor, toma nas tuas mãos. Meu Deus, toma as tuas servas nesta hora. Entra no lar de cada uma e dê vitória para as tuas servas. No nome santo de Jesus Cristo. Que Jesus visite nesta hora cada pedido de oração, cada nome que foi dito nesta noite, Senhor. Que o Senhor entre com as providências do céu e assine a vitória nesta noite para as tuas filhas, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Vamos orar, irmã Viegas, Vanessa, pelo irmão Jataí, que está com a pedra na vesícula. Vamos orar por ele. Vou colocar o nome dele lá no círculo de oração do grupo Jardim de Oração e Cura. Você já está lá no meu grupo, Jardim de Oração e Curas, Viegas Vanessa. Se não estiver, coloca seu número aí que eu vou te colocar lá para a gente orar lá, no nome de Jesus, tá? Que Deus nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor te dê a paz. Até amanhã, lindas de Jesus. Um beijo no coração de vocês, tá? Até amanhã, Deus quiser.